paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, amém? Capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós vamos meditar hoje sobre a experiência de Abraão com a aparição de Deus a ele. Nós sabemos que quando Deus se manifesta na nossa vida, o milagre acontece, amém? Então foi aqui o exemplo e a experiência de Abraão. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 18: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando já tinha aquecido o dia. Levantou Abraão os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água para lavar os vossos pés, e recostai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, para que esforceis vosso coração. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até vosso servo. E disseram: faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Correu Abraão ao gado, tomou uma vitela tenra e boa e deu-a aos seus servos, e se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Ele ficou em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está na tenda. E um deles perguntou: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Eram Abraão e Sara já velhos, avançados em idade. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, darei à luz depois de haver envelhecido? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não ri, porque temeu. Ele disse: não digas isso, porque tu riste. Até aqui podemos assentar. Graças a Deus, que a palavra de Deus, amados irmãos, ela é maravilhosa, e ela nos traz ensinamentos, e o poder da palavra de Deus é tão tremendo que tem esse poder de processar em nós a fé, amém? Quando você ouve a palavra de Deus, o objetivo do registro da palavra é para nosso ensino, é para nossa correção, e é para que nós cresçamos, amém? A palavra de Deus é alimento do teu espírito. A Bíblia fala claramente, o Senhor Jesus, ele declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez nessa tarde aqui, nós estamos aguardando algo de Deus. Eu tenho certeza que quantas pessoas entraram aqui nessa tarde, que estão em busca da promessa de Deus, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus lhe falou, daquilo que Deus lhe orientou. E o Senhor, ele fala claramente que a promessa dele continua de pé na sua vida, amém? A promessa de Deus não mudou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E a palavra nos traz um ensino maravilhoso. Quando Abraão recebeu seu chamado,
Abraão ouviu a promessa de Deus: Abraão, de ti farei uma grande nação. Mas Abraão tinha um problema que para o homem é insolúvel, um problema que para o homem não tem solução, e era o fato de que Sara, sua mulher, era estéril, ela não podia ter filhos, e Abraão não existia nenhuma solução humana para aquela situação, mas Deus havia dito para Abraão: Abraão, olha as estrelas dos céus, Abraão, olha a areia da praia, se você puder contar as estrelas do céu ou a areia da praia, assim será a tua descendência. E Abraão recebeu essa promessa de Deus, porque o Senhor, meu irmão, Ele não está limitado à capacidade humana. Deus não está limitado às probabilidades humanas. Deus não está limitado à física humana. Deus não está limitado àquilo que o homem está limitado, porque Deus, Ele é todo poderoso, aleluia. A palavra de Deus fala claramente que para Deus não há nada impossível. E aqui Abraão, ele viveu muitas experiências com Deus. Abraão teve muitas palavras recebidas pelo Senhor. Abraão viu muitas pessoas terem filhos, viu muitas pessoas serem realizadas nessa área, e Abraão não tinha ainda, nesse momento de sua vida, em que ele estava já com quase 100 anos, neste momento em que Deus vem pessoalmente. Olha que experiência maravilhosa de Abraão, meu irmão. Deus vem pessoalmente até a casa de Abraão, aleluia. Você crê que Deus pode te visitar? Aleluia. Deus, irmãos, Ele tem promessa, e quando Deus tem promessa, Ele cumpre a promessa. E Abraão vem ver o Senhor presencialmente, pessoalmente. E quando Abraão está sentado à porta da sua tenda, que era costume deles se assentarem à porta da tenda depois do almoço, numa tarde ensolarada, de repente Abraão vê a presença de Deus, e Abraão reconhece, amém? Olha o que Deus está falando para você nessa tarde. Você precisa, meu irmão, abrir os seus olhos espirituais, amém? Eu preciso e você precisa estar com os olhos espirituais abertos para enxergar o momento em que Deus virá te visitar, aleluia. O momento em que Deus vai olhar para você, o momento em que o Senhor vai passar aí até você e vai te tocar, vai te abençoar, vai te transformar, porque Ele não mudou. A promessa do Senhor Jesus é clara: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse claramente: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, se você veio aqui nesta tarde, se reuniu em nome de Jesus, nós estamos aqui para adorar, para glorificar o nome dele. Ele se faz presente aqui neste lugar, nessa tarde. Então fala com ele: Senhor, me toca, Senhor, me visita, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te receber. O detalhe de Abraão, meu irmão, que Abraão estava pronto para receber o Senhor. Você está pronto para receber o Senhor na tua vida? Você está pronto para receber Jesus na tua vida? Você está pronto para recebê-lo em tua casa, em tua família? E aqui Abraão estava pronto, porque quando Abraão, ele vê o Senhor, a palavra fala claramente: vendo-os, amém? Diga comigo, vendo-os. Abraão estava com os olhos espirituais abertos. Abraão podia pensar que era um vizinho. Abraão podia pensar que era qualquer viajante. Mas não, Abraão, na hora que viu o Senhor, ele o reconheceu. Amém, meu irmão? Quantas vezes nós não reconhecemos o Senhor? Quantas vezes o Senhor está falando conosco? Quantas vezes o Senhor está nos avisando? Nós vamos vendo aí o mundo, meu irmão. O mundo está recebendo um aviso atrás do outro. O mundo está recebendo um aviso atrás do outro. Olha só, o Senhor está dando mais uma chance. O Senhor está dando mais uma oportunidade. De repente Deus permite uma pandemia. Agora de repente Deus permite uma guerra. Sabe o que Deus está dizendo? A terra não vai suportar mais. É tempo de me buscar. É tempo de me servir. É tempo de conserto. É tempo de colocar a vida no altar. E tem gente que está dormindo. Tem gente que não está enxergando. Mas o Senhor, Ele
fala para você: bem-aventurados aqueles que não viram com os olhos carnais, mas viram com os olhos da fé e creram, aleluia. Deus está falando hoje, nessa tarde, com homens e mulheres de fé, e o Senhor fala aqui, claramente na palavra, que Abraão, quando viu, ele correu, amém, meu irmão? Oh, glória a Deus. Abraão não ficou estático, Abraão não ficou indiferente, Abraão não ficou lá acomodado, não. Abraão correu, ele se levantou, ele se alegrou, porque ele estava tendo a maior experiência da sua vida, e diz aqui, correu da porta da tenda ao seu encontro. Olha o que o Senhor está falando nessa tarde: eu estou te chamando, vem ao meu encontro. A palavra fala claramente: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ontem Deus me deu uma palavra para uma moça, e aquela moça que está afastada da presença de Deus. Deus falou comigo na madrugada: liga e fala o que eu estou te mandando falar. Deus está te dando mais uma chance. Deus está falando para você: se desperta para me buscar, porque eu te escolhi, eu te chamei, mas eu não quero que você fique dormindo, olhando para a terra. Você tem que abrir os olhos e começar a olhar para o céu, porque a terra não tem nada para nós, meu irmão. Esse mundo aqui, ele vai, a Bíblia fala que o mundo vai se queimar, amém? Pedro fala claramente que os elementos se desfarão em fogo. Nessa terra não tem nada para nós, meu irmão. Aqui não adianta você querer fazer tesouro nessa terra. O que o Senhor fala para você nessa tarde: que o seu tesouro está lá no céu, aleluia, onde a traça, a ferrugem não consomem. Então, se você quer juntar tesouro na terra, eu quero te dizer que você está perdendo seu tempo. Você pode até ter um bom emprego, uma boa casa, um bom trabalho, ter uma boa família, isso é bênção de Deus na tua vida, mas não prenda o seu coração nessas coisas terrenas. O seu coração tem que estar aonde está o teu tesouro. O teu tesouro está lá na glória, está na tua experiência com Deus, está na tua aliança com Deus. Abraão era um homem muito rico, era um homem muito abençoado, mas o maior tesouro de Abraão estava no seu relacionamento pessoal com Deus, estava em ele sentir a presença de Deus, estava em ele ver o Senhor. E aqui, quando ele vê o Senhor, ele tem essa experiência maravilhosa. Abraão não perde tempo. O que Abraão faz? Abraão se levanta e corre ao encontro do Senhor. Ele fala: não vou perder essa oportunidade, eu vou segurar o Senhor aqui. E Abraão, quando vê o Senhor, ele se prostra aos seus pés. Olha aqui que a palavra fala, amém, meu irmão? Abraão adora o Senhor. O Senhor está chamando nesses últimos dias verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está procurando em nosso meio, nesses últimos dias na terra. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, meu irmão, quando Deus olha lá do alto, quando o Senhor olha lá do seu trono, do seu alto e sublime trono, Ele procura os verdadeiros adoradores, Ele procura os fiéis, aleluia. E Deus quer que você seja um desses fiéis, um desses verdadeiros adoradores, que adora o Senhor em espírito e verdade, e que o Senhor tem prazer em estar com você, em estar morando dentro de você, estar na tua casa. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. Diz aqui a palavra que Abraão disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Veja que maravilha, meu irmão. Senhor, se eu tenho achado graça aos seus olhos. Ou seja, Abraão era um homem que tinha graça diante de Deus. O salmista Davi, ele declarou: a tua graça é melhor do que a vida. O Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O Senhor quer que nesta tarde, meu irmão, minha irmã, você tenha graça. A graça de Deus. Que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Você não merece. Eu não mereço, mas o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para você e Ele achou graça em você.
E Ele quer hoje, nessa tarde, te abençoar. Ele quer nessa tarde te dar livramento. Ele quer nessa tarde entrar com cura na tua vida. Ele quer nessa tarde te dar vitória. Ele quer nessa tarde quebrar todo o laço do diabo sobre a tua vida, contra a tua vida. Mas para isso você precisa pedir ao Senhor: Senhor, entra na minha casa, Senhor. Senhor, fica aqui comigo. Não passe, Senhor. Porque o que Abraão fez, a atitude de Abraão, serve para nós como exemplo. Diz aqui a palavra que ele rogou: rogo-te que não passes de teu servo. E diz aqui que se traga já um pouco de água. Ou seja, Abraão já se colocou na posição de servo. Amém? Abraão se colocou na posição de servo, porque quem lavava os pés dos visitantes naquela época era o servo. E Abraão pediu: traga água, porque eu vou lavar os pés do meu Senhor. Oh, glória a Deus. E Abraão lavou os pés do Senhor. E diz aqui a palavra claramente que Abraão também preparou para o Senhor um banquete. Oh, glória a Deus. Irmão, você pode imaginar um negócio desse? Deus comendo na tua casa. E foi o que aconteceu com Abraão. Que experiência rica, que experiência tremenda. Abraão pegou o melhor que ele tinha. Diz aqui a palavra que Abraão pegou aqui, olha só, ele disse: não passe de mim, faze como dissesse o Senhor. Então Abraão apressou-se em ter com Sara na tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Correu Abraão ao gado, tomou uma vitela tenra e boa e deu ao servo que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite, a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele ficou de pé, aleluia, na posição de servo, vendo o Senhor comer na sua casa, na sua tenda. Ou seja, Abraão teve uma experiência pessoal, uma experiência maravilhosa de ver o Senhor comendo na sua casa. Ou seja, meu amado, minha amada, você nessa tarde tem que preparar ao Senhor o seu melhor, a sua adoração. O Senhor quer que você nessa tarde abra o teu coração e ofereça a Ele o seu sacrifício de louvor, o seu sacrifício de adoração, porque Deus está nessa tarde presente nesse lugar, amém? Deus está neste lugar. Tem um louvor que fala: Deus está aqui, não é isso? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Então Deus está neste lugar, e Deus quer que você ofereça a Ele o seu melhor, meu irmão. A palavra fala lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quantas pessoas não querem mais cultuar a Deus? Quantas pessoas que até conhecem a palavra, mas não querem mais se reunir para adorar ao Senhor? Quantas pessoas que conhecem a palavra, mas estão sendo enganadas, porque elas acham que não precisam mais adorar a Deus, se reunir para adorar o Senhor. Mas Deus está falando nessa tarde que Ele te chamou, Ele te escolheu para você ser adorador, para você ser servo, para você estar na posição de obediência, porque Ele tem grandes bênçãos para a tua vida. E foi o que aconteceu na vida de Abraão. E Abraão serviu ao Senhor com alegria. Abraão, ele se apresentou diante de Deus com alegria. Então o Senhor comeu, se alegrou com Abraão, e diz a palavra que disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está na tenda. E o Senhor disse a Abraão: voltarei por este tempo da vida. Abraão, talvez, meu irmão, já nem esperava mais o cumprimento daquela promessa, de que da sua semente o Senhor faria uma grande nação. Abraão talvez não aguardasse mais que o Senhor realizasse na sua vida aquilo que ele havia dito. E estava lá Sara ouvindo a conversa atrás da tenda, ouvindo tudo. E diz a palavra que quando ela ouviu o Senhor falando: olha, eu voltarei por esse tempo e Sara terá um filho. Sara já estava, meu irmão, com 90 anos praticamente. Sara olhou e deu risada, falou: mas que negócio é esse? Como?
Que negócio que ele está falando, como que eu vou ter um filho na minha idade? Não tem como mais. E diz o Senhor, aqui na palavra, que ele pergunta para Sara, porque ela riu. E tem aqui a palavra deixando claramente que o Senhor, ele não gostou da atitude de Sara. Irmãos, quantas vezes Deus fala conosco algo que parece aos nossos olhos impossível. Parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, mas o Senhor manda eu te dizer nessa tarde que Ele é aquele que dá a última palavra, aleluia. O Senhor manda eu te dizer nessa tarde que Ele tem poder de curar, Ele tem poder de libertar, que Ele tem poder de transformar, que Ele tem poder de restaurar qualquer circunstância da tua vida. O que você precisa fazer nessa tarde é confiar nele, é esperar na promessa dele, é crer que Ele tem o poder de mudar essa situação e mostrar a glória dele e dizer que ele é o teu Senhor, aleluia. E aqui o Senhor fala, olha só, haveria alguma coisa difícil para o Senhor no tempo determinado. Diga comigo, no tempo determinado. A palavra de Deus fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de rir, há tempo de chorar, aleluia, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, dizendo, pastor, mas eu estou passando por essa experiência, eu estou passando por essa luta, pastor, eu estou chorando, eu não aguento mais, eu estou clamando a Deus, parece que Deus não me ouve, mas Deus manda eu te dizer nessa tarde, lá no Salmo 30, capítulo 30, versículo 5, está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você vai se alegrar em Deus, você vai saber que Ele é o Senhor, porque Ele vai te visitar no tempo certo, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Dê uma linda salva de palmas para esse Deus tremendo. Ele não mudou, Ele continuou mesmo, e a palavra dele vai se cumprir, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, apenas se alegra nele. Amém? Olha o que Deus está falando para você, se alegra no Senhor. Toma nessa tarde atitude de fé e começa a agradecer, Senhor, obrigado porque eu creio na tua palavra, obrigado porque eu creio na tua promessa, porque está aqui o Senhor falando, olha, no tempo determinado, tornarei a ti, e por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, eu não ri, mas o Senhor olhou para ela e disse claramente, não foi assim, não diga isso porque tu riste. O Senhor conhece o teu coração, amém? O Senhor conhece o meu coração. Então quando Deus falar comigo, meu irmão, quando Deus falar com você, apenas confia, apenas se alegra, apenas glorifica Ele, apenas agradeça Ele e diga, Senhor, obrigado, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. E diz aqui, que então Sara, ela ouviu essa palavra e ela se alegrou. E diz aqui a palavra que eles se levantaram e foram dali. Deus está falando nessa tarde, meu irmão. Há um tempo determinado, amém? Para a tua bênção. Há um tempo determinado para a tua vitória. Há um tempo determinado para aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. O que o Senhor quer que você faça hoje é que você aguarde a promessa. Abraão aguardou 25 anos, amém, meu irmão? 25 anos. Talvez tem pessoas aqui que não têm 25 anos ainda, né? Talvez tem pessoas aqui que ainda não tiveram experiência como Abraão. Mas eu quero te dizer que você vai ter experiência com Deus, porque a tribulação, ela produz a experiência. Então se você está em tribulação hoje, pode ter certeza que é propósito de Deus, e Deus vai produzir experiência na tua vida. A experiência, ela produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado pelo seu Espírito em nossos corações. Então você vai sair daqui hoje crendo que a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir na sua vida. Se coloque de pé nesse momento, aleluia.